Você já teve a estranha sensação de que há algo faltando na história que nos contam? Como se as peças fundamentais da origem da humanidade tivessem sido cuidadosamente omitidas, não apenas esquecidas, mas escondidas sob camadas de silêncio, omissões e interpretações convenientes. Desde tempos imemoriais, civilizações ao redor do mundo têm registrado encontro com seres celestiais, divindades que não apenas observavam, mas moldavam e interferiam diretamente no destino humano. Entre todos esses relatos, um nome ecoa com frequência inquietante: os Anunnakis. As tábuas de argila da antiga Suméria, civilização que floresceu na Mesopotâmia há mais de 6.000 anos, os Anunnakis são descritos como detalhes impressionantes. Não eram simples divindades simbólicas, eram seres poderosos que desceram do céu à terra, trazendo consigo conhecimento, estrutura social e um propósito que ainda intriga estudiosos, ocultistas e pesquisadores dos chamados mistérios proibidos. Eles aparecem não como arquétipos, mas como entidades organizadas com hierarquias definidas, funções distintas e tecnologia além da compreensão humana da época. Seus nomes, Enki, Enlil, Anu e Ninhursag, não são apenas mitológicos, mas carregam traços de uma narrativa complexa sobre origem, conflito e criação. Mas e se esses relatos não forem apenas metáforas religiosas? E se estivermos diante de um registro arcaico de algo muito maior e muito mais real? Hoje vamos abrir as tábuas do tempo com os olhos atentos e ouvidos para as vozes esquecidas. Vamos adentrar em um dos mistérios mais perturbadores da arqueologia e da mitologia, um enigma que pode ter moldado a própria essência do que significa ser humano. O que você está prestes a ouvir talvez não seja apenas história, mas uma lembrança soterrada, um eco do passado vindo das estrelas. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. Os Anunnakis nas tabuletas sumérias, os que desceram do céu. Nas vastas planícies da antiga Mesopotâmia, onde surgiram as primeiras cidades, os primeiros códigos legais e os primórdios da escrita, arqueólogos desenterraram algo que desafia os alicerces da história tradicional: milhares de tabuletas de argila inscritas com escrita cuneiforme, a forma mais antiga de registro conhecido. Muitas dessas tabuletas pertencem à civilização suméria, que floresceu há mais de 6.000 anos, e nelas aparece um nome que se repete com frequência e mistério: Anunnaki. A palavra Anunnaki deriva de An ou Anu, o deus supremo do firmamento, e pode ser traduzida como os descendentes de Anu, ou em sentido mais direto, os que vieram do céu para a terra. Esses seres são descritos não como abstrações religiosas, mas como entidades reais, com funções, hierarquias e comportamentos detalhados que teriam descido dos céus para interagir diretamente com os humanos, ou melhor, para criá-los. As fontes mais antigas, como os textos de Eridu, os hinos a Enlil e os fragmentos do épico de Atrahasis, descrevem um panteão complexo. Entre os principais Anunnakis destacam-se Anu, o patriarca celestial, regente das constelações e do destino. Seu trono estava nas alturas e sua vontade incontestável. Ele raramente descia à terra, mas tudo corria sob sua aprovação. Enki, deus da sabedoria, das ciências ocultas e da engenharia genética. Enki é frequentemente retratado como o arquiteto da humanidade, aquele que ousou modificar os seres primitivos da Terra para torná-los funcionais ao propósito dos Anunnakis. Era também guardião das águas abissais e dos conhecimentos secretos. Enlil, o senhor dos ventos e da autoridade. Enlil era o executor da vontade divina, considerado impiedoso e rígido, via os humanos como ferramentas e impunha a ordem com mão de ferro. Ele é quem aparece como responsável por grandes catástrofes nos mitos antigos. Ninhursag, a Senhora da Montanha Sagrada, associada à fertilidade, cura e criação biológica. É ela quem, segundo alguns relatos, moldou os primeiros humanos a partir do barro misturado com a essência divina,
um relato que muitos enxergam como uma alegoria primitiva à manipulação genética. A narrativa suméria não apresenta a criação da humanidade como um gesto de amor ou veneração. Pelo contrário, os registros sugerem que os humanos foram concebidos como uma forma de alívio para os próprios Anunnakis, que haviam se cansado de realizar tarefas braçais na Terra. Criados como trabalhadores servos, os primeiros humanos foram projetados para obedecer, extrair recursos naturais e servir aos deuses vindos do céu. Essas histórias preservadas por milênios em argila não são meros mitos poéticos, mas sim crônicas densas, cheias de símbolos, datas, locais específicos e um detalhamento em comum. Elas foram encontradas não apenas em templos e bibliotecas, como a famosa Biblioteca de Nínive, mas também em arquivos administrativos e rituais religiosos, sugerindo que para os sumérios, os Anunnakis eram tão reais quanto o próprio rei. Mas a pergunta que permanece, no entanto, é: seriam essas figuras apenas representações mitológicas ou registros fragmentados de um passado que a história convencional insiste em ignorar? A teoria dos antigos astronautas, o legado proibido. Dentre as hipóteses mais polêmicas e ao mesmo tempo fascinantes sobre as origens da humanidade, destaca-se a chamada teoria dos antigos astronautas. Essa ideia defende que, em tempos remotos, a Terra teria sido visitada por seres de inteligência e tecnologia muito superiores, oriundo de outras partes do cosmos. Longe de serem apenas mitos ou invenções religiosas, os deuses das antigas civilizações seriam, na verdade, visitantes extraterrestres que influenciaram diretamente o desenvolvimento da espécie humana. Essa teoria ganhou força no século XX, especialmente através dos escritos de Zecharia Sitchin, autor da série Crônicas da Terra. Ao traduzir e reinterpretar antigas tabuletas sumérias, Sitchin chegou a uma conclusão ousada. Os Anunnakis eram viajantes interestelares vindos de um planeta desconhecido chamado Nibiru, um astro de órbita extremamente elíptica que cruzaria o sistema solar a cada 3.600 anos. Segundo Sitchin, os Anunnakis teriam chegado à Terra há centenas de milhares de anos, não por acaso, mas movidos por necessidade ecológica. Seu planeta em colapso ambiental exigia ouro, um metal raro capaz, segundo essa teoria, de ser suspenso na atmosfera para estabilizar seu clima e proteger o planeta da radiação. A Terra rica nesse mineral tornava-se então o alvo ideal. No início, os próprios Anunnakis se encarregavam da mineração, mas a tarefa era exaustiva e logo se tornou insustentável. A solução encontrada foi tão audaciosa quanto controversa: combinar sua própria genética avançada com as dos primitivos terrestres, criando uma nova forma de vida que pudesse obedecer, trabalhar e evoluir. Essa engenharia biológica teria sido conduzida por figuras como Enki e Ninhursag, os mesmos mencionados nos registros sumérios como os criadores da humanidade. Usando técnicas que hoje lembraríamos de clonagem ou manipulação de DNA, eles teriam moldado os primeiros humanos, híbridos com inteligência suficiente para compreender ordens, mas sem autonomia para se revelar. O resultado, uma criatura única, o Homo sapiens. Dotado de carne e instinto animal, mas carregando em seu sangue o legado genético de seres vindos das estrelas. Segundo essa narrativa, os humanos não nasceram por acaso ou por vontade divina. Fomos projetados, programados com um propósito específico que talvez ainda nem compreendamos por completo. Apesar de fortemente criticada pela ciência acadêmica, a teoria dos antigos astronautas não se apoia apenas nas tábuas sumérias. Ela encontra ecos em diversos mitos de origem espalhados pelo mundo, dos deuses que desceram do céu, dos povos mesoamericanos, as histórias de anjos caídos e criadores celestiais presentes na Bíblia, nos Vedas hindus e em tradições africanas. Mas por que essas ideias permanecem à margem da história oficial? Se verdadeiras, elas colocariam em xeque tudo o que pensamos saber sobre a evolução humana, a religião e o papel da humanidade no universo. Estaríamos então vivendo não apenas com memórias esquecidas, mas sob um legado oculto, um legado proibido. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos vocês não desvendam o próximo grande mistério. Ecos em outras civilizações, coincidência ou padrão global? O que torna a narrativa dos Anunnakis ainda mais intrigante é que ela não está isolada dos registros sumérios.
ao redor do mundo, em culturas que, segundo a história oficial, jamais tiveram contato entre si, surgem relatos quase idênticos. Seres celestes que descem dos céus, dotados de tecnologia, poder e conhecimento muito além da capacidade humana da época. Coincidência ou indício de um padrão global oculto. No Egito Antigo, os deuses eram considerados literalmente imortais e muitas vezes descritos como vindo das estrelas. Divindades como Osíris, Ísis e Thoth eram associados ao conhecimento universal, medicina, astronomia e até a manipulação da vida. Thoth, em especial, era o escriba divino, portador de uma sabedoria cósmica que, segundo algumas tradições esotéricas, foi deixada à humanidade para prepará-la para o futuro ciclos de despertar. Curiosamente, ele é representado com cabeça de ibis ou babuíno, animais simbólicos, mas que levantam a hipótese de que fossem representações híbridas ou mesmo estilizações de algo não totalmente humano. Na Índia Védica, que preserva uma das tradições espirituais mais antigas e ricas da humanidade, os Vedas, Mahabharata e Ramayana falam de guerras entre os deuses que envolviam armas de destruição em massa, luzes cegantes e explosões capazes de reduzir cidades inteiras a cinzas. Os Vimanas, carruagens voadoras descritas em detalhes técnicos impressionantes, seriam veículos aéreos usados por essas entidades divinas em batalhas travadas tanto nos céus quanto na terra. Esses textos, que datam de milênios atrás, descrevem movimentações, propulsões e até sistemas de energia de modo tão específico que alguns estudiosos modernos os comparam a naves espaciais. Na Mesoamérica, culturas como a dos maias, astecas e incas falaram de deuses que vieram do céu em tempos imemoriais. Esses seres, como o deus serpente emplumada, eram associados à sabedoria, astronomia, engenharia e agricultura. Curiosamente, muitas dessas divindades eram descritas como tendo aparência diferente dos nativos locais, pele clara, barbas longas e vestes brilhantes, e prometiam um dia retornar. Em algumas lendas, sua partida foi marcada por catástrofes e mudanças cósmicas, sugerindo um ciclo de visitas periódicas. Esses relatos não se limitam à antiguidade clássica. Povos indígenas da Oceania, da África e até mesmo tribos do interior da Amazônia falam de homens das estrelas, mestres do trovão ou anciãos brilhantes que desceram dos céus, ensinaram leis, medicina e construção e desapareceram com a promessa de que um dia voltariam. A semelhança entre todos esses mitos, separados por oceanos e continentes, levanta uma pergunta perturbadora. Estariam todas essas culturas falando essencialmente das mesmas entidades com nomes diferentes? Seriam os Anunnakis conhecidos na Suméria os mesmos que os egípcios chamavam de Neteru, que os hindus reverenciavam como devas e que os mesoamericanos cultuavam como deuses solares? Se isso for verdade, não estaríamos diante de lendas isoladas, mas de um padrão global de contato, uma herança ancestral comum registrada de forma fragmentada pelas lentes culturais de cada povo. E talvez esses ecos não sejam apenas memórias distantes, mas avisos cifrados, deixados por aqueles que disseram: nós voltaremos. Se esse mistério mexeu com você, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam um desejo pelo desconhecido. Ceticismo e controvérsia. O que a ciência não quer ouvir. Apesar do fascínio crescente que o tema dos Anunnakis desperta, a teoria ainda encontra forte a resistência do meio acadêmico tradicional. Para a ciência convencional, a hipótese dos antigos astronautas, em especial a ideia de que seres extraterrestres participaram da criação ou orientação da humanidade, é considerada pseudociência ou especulação sem base empírica sólida. Os críticos alegam que as traduções das tabuletas sumérias feitas por Zecharia Sitchin, principal divulgador da teoria, são inconsistentes ou mal interpretadas. Assiriólogos profissionais afirmam que os termos usados por Sitchin não correspondem aos reais significados da escrita cuneiforme e que ele teria forçado leituras para sustentar suas conclusões. O planeta Nibiru, descrito por Sitchin como a origem dos Anunnakis, jamais foi detectado por telescópios, observatórios ou sondas espaciais confiáveis.
Os astrônomos apontam que um corpo celeste com a órbita e as dimensões descritas já teria causado perturbações gravitacionais notáveis no sistema solar. O conhecimento avançado atribuído aos povos antigos, como a construção de pirâmides, o domínio da matemática e da astronomia, seria fruto de milênios de observação, tentativa e erro, e não necessariamente uma intervenção externa. Contudo, para os defensores da teoria dos antigos deuses astronautas, essas explicações são convenientes demais, uma forma de proteger o paradigma atual e evitar quebras na narrativa estabelecida pela ciência moderna. Afinal, admitir que a humanidade foi talvez orientada por inteligências não humanas significaria reescrever completamente a história da civilização. Entre as evidências que continuam a gerar perplexidade e permanecem sem respostas definitivas, destacam-se construções megalíticas com precisão e técnicas inexplicáveis para a época, como as pirâmides de Gizé, cujos blocos de várias toneladas foram encaixados com tolerâncias menores que milímetros, um feito que desafia até mesmo a engenharia moderna. Ou as ruínas de Pumapunku, na Bolívia, cujas pedras em diorito foram esculpidas com cortes geométricos perfeitos, como se feitas por máquinas. Mapas antigos, como o de Piri Reis, datado de 1513, que mostram com detalhes partes do continente antártico sem a cobertura de gelo, algo que, segundo estudos geológicos, só teria sido possível há mais de 6.000 anos atrás, quando a Antártida ainda não estava congelada. Quem desenhou esses mapas e com base em que conhecimento? Lendas recorrentes em diferentes culturas que falam de seres vindos do céu, mestres da agricultura, das estrelas, das leis e das técnicas de construção. Esses seres são descritos como professores divinos que civilizaram a humanidade, um tema presente nas tradições da Suméria, no Egito, da Índia, das Américas e até de povos da Oceania. Diante de tantos elementos, fica a pergunta que ecoa no inconsciente coletivo: estaríamos diante de mitos ou de fragmentos distorcidos de uma verdade esquecida? A ciência pode continuar a negar, mas talvez o que ela não pode explicar é justamente o que mais merece ser investigado. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre esse mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. Ao final dessa jornada, entre tabuletas antigas, mitos globais e evidências desafiadoras, uma pergunta permanece, perturbadora em sua simplicidade e profunda em suas implicações. E se nunca estivemos realmente sozinhos? E se a origem da humanidade for um experimento biológico planejado? A hipótese dos Anunnakis, esses seres que, segundo registros sumérios, desceram dos céus, para como uma sombra ancestral entre o mito, a fé, a arqueologia e a possibilidade de um contato interestelar primordial. A linha que separa deuses de alienígenas, lenda de legado, é tênue demais para ser ignorada. Eles foram retratados como criadores, sim, mas não com intenções divinas, e sim com propósitos funcionais, até mesmo utilitários. Seríamos então o fruto de uma engenharia genética avançada? Um povo moldado para servir e depois abandonado, esquecido ou talvez deixado à própria sorte? O mais intrigante é que esses ecos não ressoam apenas na Suméria. Eles reverberam nas pirâmides do Egito, nos escritos védicos da Índia, nas lendas maias e até nas tradições aborígenes da Austrália. Padrão global, um sussurro que atravessa continentes e milênios. Os Anunnakis continuam presentes, não como figuras mitológicas estáticas, mas como arquétipos vivos que inflamam nossa curiosidade, desafiam nossa ciência e questionam as certezas do nosso passado. Foram deuses? Foram viajantes das estrelas? Ou somos nós que ainda não sabemos interpretar os sinais que deixaram para trás? Talvez a verdade esteja escondida nas ruínas esquecidas de uma civilização anterior à nossa, enterrada sob camadas de terra e de medo. Ou talvez esteja acima, observando em silêncio, esperando o momento certo para retornar. Enquanto isso, tudo o que podemos fazer é olhar para o céu e para dentro de nós mesmos em busca das sombras que, quem sabe, nos criaram. E assim mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio,
continuaremos nossa busca por resposta nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.